Olá, irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Irmãos, nessa manhã eu queria meditar naquela passagem onde Davi estava com 3 soldados em um determinado lugar, perto do campo filisteu, né, do campo inimigo. Então Davi virou e falou assim: "Nó, que desejo, que vontade de beber uma água daquele lugar." E apontou aquele lugar. Aí, de repente, 3 soldados do exército de Davi, 3 pessoas, foram lá para poder pegar essa água. Só que para pegar essa água, eles com certeza iriam enfrentar o exército inimigo. Imagine 3 soldados contra várias pessoas lá do exército inimigo. Só que eles se doou, aleluia, eles se doaram para poder agradar o seu rei, né, que seria Davi. Tipo assim, vamos lá, vamos lutar, ainda que somos em pequena quantidade, vamos guerrear contra aquele povo e vamos trazer a água para o nosso rei que está com vontade. Vamos dar nossa vida em favor do nosso rei, se for preciso. Aí foi lá, né, e lutaram, né, contra o exército, contra o inimigo, não sei quantas pessoas tinha, mas lutaram, né? E de repente pegou a água, aí chegou até Davi, né? E falou assim: "Davi, aqui, trouxemos a água que você estava com vontade de beber." E deu para Davi. Aí Davi foi e olhou para eles assim, né? E Davi, eu estava até falando mais cedo aqui agora, que tudo que Davi pecou, caiu em pecado, em adultério lá, os irmãos já sabem, mas Davi era um adorador. Adorador não é só aquele que canta, ou então aquele que fica pregando. Adorador é aquele homem, né, aquela pessoa que fica um dia inteiro na mente, concentrada em Deus, no pensamento, está dirigindo, está trabalhando, está em casa fazendo as coisas, e 100% concentrando em Deus. E concentrando em Deus, aí o que acontece? Automaticamente fica imune, né? Fica protegido dos ataques do diabo, porque o nojento, ele ataca todo dia, toda hora, com vários pensamentos negativos. Então você está lavando sua vasilha, você está dirigindo o seu Uber, né? Ou você está na sua empresa, você está conectado com Deus. 100%. Então Davi o tempo todo ficava conectado com Deus, exceto aquela parte lá que ele caiu no pecado com Betseba, né? Aí ele não vigiou, mas ele era um homem assim, segundo o coração de Deus. Então aí diz a palavra de Deus que Davi pegou a água e falou assim: "Ó, eu não sou digno de beber essa água, porque vocês se arriscaram, doaram as suas próprias vidas só para trazer essa água para mim, como diz, um ser humano, um pecador, comedor de feijão? Não, eu não mereço tamanho sacrifício." De repente, na mente dele, ele já falou: quem merece um sacrifício desse é o Senhor dos Exércitos, a qual é o meu Deus, né? Eu sou ser humano, eu não mereço. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou o copo com água, né? Falou assim: eu não vou beber essa água, vocês se sacrificaram por mim. Eu vou fazer o seguinte: esse sacrifício que vocês fizeram para mim, me honrando eu como rei, eu vou depositar, eu vou ofertar essa água, aleluia, ao Senhor dos Exércitos. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E despejou no chão aquela água em sacrifício ao Senhor, né? Então ele ofertou ao Senhor. Irmãos, aquilo que você for fazer nessa vida, eu não vou falar para vocês que eu vou estar mentindo, que a batalha vai diminuir daqui para frente. Ao contrário, com o anticristo para voltar a qualquer momento, para aparecer a qualquer momento, os ataques vão aumentar, né? A Bíblia fala que aquele que quiser ser limpo vai se limpar mais e mais para a volta do Senhor. E aquele que for sujo vai sujar mais ainda para a sua própria condenação, né? Diz a Bíblia. Então o que acontece? Vamos pegar firme com o Senhor, vamos buscar a face do Senhor o tempo todo, né? Vamos ser como o salmista Davi, pensar sempre em Deus, adorar o Senhor, buscar o Senhor. Ele não quis beber uma água que os colegas dele sacrificaram para ele. Ele simplesmente falou: não, eu pego essa água que vocês sacrificou, lutou, correu o risco de ser morto, eu vou oferecer ao Senhor dos Exércitos, a ele toda a honra, toda a glória. E despejou ali. Eu quero te perguntar,
Quantas vezes eu e você tem sacrificado para o Senhor Jesus, né? As nossas conquistas, as nossas vitórias, a nossa vida, né? Em si, né? Quantas vezes a gente tem se doado para o Senhor Deus? Ou será a gente tem sido egoísta? A gente tem pensado só na gente, né? E a gente não tem sacrificado nada a Deus. Aqueles homens sacrificou a Davi, que era simplesmente um rei, mas era um ser humano. Era rei, mas era ser humano, né? E nós? O que nós devemos sacrificar ao Senhor Deus? O João, né, ele falou, né, o reino de Deus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam é que se apodera dele, né? Ontem eu fui numa oração, eu fiquei mais apaixonado por Deus. Eu fui na oração, aí a gente estava orando assim, aí em seguida, né, começou a intercessão, cada um ora começou a intercessão, né? Aí de repente um irmão saiu de lá de onde estava e veio até mim e falou assim, tipo assim, Deus entregando a profecia para mim, tipo assim, meu servo, por que tu encontras preocupado? Você esqueceu que eu morri na cruz do Calvário por você? Em outras palavras, olha o sacrifício maior que eu fiz para você, olha o amor que eu fiz para você, para te mostrar o tanto que você é importante para mim, né? Por que tu encontras preocupado? Não te preocupas, né? Eis que eu estou no caminho, eis que eu estou na peleja, eis que eu estou contigo. Então não te preocupas. Então eu achei lindo, né? Porque foi um cajado que eu tomei, né? Tipo assim, Deus relembrando que o filho dele morreu na cruz do Calvário exatamente para me dar todo tipo de vitória que eu precisar e não ficar tendo uma vida preocupada. Mas por ser humano, ontem me bateu uma tristeza, do nada, me bateu uma tristeza. E fiquei triste sim. Só que quando eu fui para a igreja, aí chegou lá, né, Deus usou o irmão para falar isso comigo. Então olha como é que Deus preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Ele sabe quando você está alegre, ele sabe quando você está triste, ele sabe todos os momentos que você passa, né? Então, irmãos, não precisamos nos preocupar. Quando as setas malignas vêm sobre nós para nos entristecer, realmente temos que pedir ao Senhor a força para repreender, rejeitar, porque Deus é lindo. Deus, ele batalha por nós. Às vezes parece, porque sua luta está grande, parece que você está sozinho nessa batalha. Não está. Deus é contigo. Jesus morreu na cruz do Calvário só para dizer para você, se eu entreguei minha vida naquela cruz de dor, né, que ele foi transpassado com a lança, pregos, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi para te dizer, não tem luta que você passa que é maior do que o seu Deus, aleluia. Não tem luta maior que você passa que é maior do que o sacrifício do seu Deus, né? Então, que nós possamos firmemente confiar nessas promessas, né? Eu pude vir de lá em espírito, pensa assim, Jesus, que cajado que o Senhor me deu, que lambada, né? Mas louvado seja Deus, o Senhor demonstrou total amor, que o Senhor ainda me ama, né? Então, fiquei muito feliz, né, com o Senhor Deus, ao agir dessa maneira. Eu agora estou nessa, irmãos, quando porventura algo me entristece, quando porventura vem uma luta sobre mim, que o inimigo luta, né? Aí acontece, aí se eu perder o sono, não vou ficar pensando, remoendo as lutas. Eu estou passando isso. Não, se eu perdi o sono, venho aqui para a cozinha aqui, né, que é o lugar que eu gosto de ficar. Aí o que acontece? Aí eu oro, vou ler pregação, vou ver pregação, vou louvar o Senhor, né? A madrugada, como diz, quando me dá sono, eu volto lá para a cama e vou dormir. Entendeu? Então o que acontece? Quando Satanás vier te atacar, você tem que contra-atacar ele. Contra-ataca Satanás no nome de Jesus, porque você tem aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Amém, irmãos? Então, Davi, né, ele julgou que era algo fora, julgou que era algo fora, não. Ele julgou que era algo, né, para a terra, apresentando aquela água ao Senhor. Em vez de eu beber, porque eu não sou nenhum Deus
para esses homens me trazer sacrifício. Embora os homens queriam só agradar o rei, né? Mas só que ele preferiu transferir aquela grande vitória para o Senhor dos Exércitos. O Senhor manda te falar, toda vitória que você conseguir também, transfere ao Senhor. Tudo aquilo que você for fazer, transfere ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Amém? E Deus vai ficar mais feliz com você. Amém? E não temas, né? Para resumir o final, não temas, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Pai das luzes, quero apresentar a Ti, Senhor, a vida deste internauta que está me ouvindo neste momento. Senhor, fortalece, Senhor, dê graça. Sabemos, ó Deus querido, que daqui para frente as lutas podem dobrar, aumentar. Sabemos que o mundo vai de mal a pior. E se a gente for pensar, preocupar com o mundo em relação a nós, a gente vai sofrer. A gente vai queimar os neurônios da nossa cabeça e sofrer. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Toma os nossos entes queridos, toma nossas famílias em Tuas mãos e que nós sempre possamos colocar na cabeça, que nós sempre possamos julgar para o nosso cérebro, para o nosso pensamento. Tem um Deus que luta incansavelmente por nós, então não temerei o que possa me fazer o inimigo. Amém, irmãos? Né? Porque com certeza Deus será sempre conosco, em nome de Jesus. Sabe? E glorifica a Deus, seja na bonança, na luta, na tristeza, seja na bênção, né? Seja na vitória, igual aconteceu com Davi, transfere o sacrifício todo para Deus. Faça algo para o seu Deus, porque Ele é o seu rei, o seu Deus. Sacrifica algo ao Senhor, com oração, com leitura da Bíblia, com jejum, né? Seja uma oferta agradável aos olhos do Senhor, seja uma oferta viva, agradável ao Deus Todo-Poderoso. E você verá Deus te colocando em patamares maiores. Com certeza, eu profetizo, né, que a bênção do Senhor, que a unção do Senhor, que a sua vida espiritual nunca mais venha a ser a mesma. Que Deus venha fazer assim, ó, né? Venha mudar a sua vida espiritual. Eu profetizo que você tem experiência com Deus. Eu tenho feito isso com o Senhor. Deus, já tive N experiências contigo no passado. Eu quero mais experiência contigo. Para quê? Para continuar gravando no YouTube, seja na rua lá evangelizando, falando que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu quero mais experiências com Deus, não só para ter a vitória em si, mas para testemunhar da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique na paz e na graça do Senhor Jesus e até a próxima. Escreva aí no seu comentário alguma coisa, o que você achou da mensagem, o que pode acrescentar, dá o seu like, né? Eu costumo falar, eu não recebo 1 centavo do YouTube, né? A minha fonte de renda é o Senhor Jesus através do meu emprego, né? Então o que acontece? Tem dependido 100% de Deus. Amém? Toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.